Olá, Sam. Boa noite. E saudações para todos que me ouvem. Vou me identificar nesse relato como Vando. Eu sou da cidade de Vitória do Mearim, um lugar situado no interior do Maranhão. Quero contar sobre uma noite de terror que aconteceu com meu avô materno. Tanto ele quanto a minha mãe me relataram essa história, e tudo aconteceu há muitos anos atrás. O meu avô era como um índio. Passava a maior parte do tempo na mata, caçando ou cuidando dos seus animais. Ele não tinha medo de praticamente nada. Muitas vezes, entrava na floresta à noite para caçar ou pescar, e quando fosse necessário, ele até dormia por lá. Porém, em uma certa noite, algo mudou a sua vida para sempre. Naquela época, ele tinha um jumentinho que usava como animal de carga. Depois de um longo dia de trabalho, voltou para casa para poder jantar. Deveria ser por volta das 7 da noite. Ele jantou com minha avó e os dois ficaram conversando. Como eu disse, ele adorava estar na mata. Então, depois do jantar, decidiu ir até a floresta para levar os animais para beber água e, de quebra, tentar caçar algum tatu ou um outro bicho que servisse de comida no dia seguinte. Porém, a minha avó disse que estava com um pressentimento naquela noite. Disse para ele ficar em casa naquele dia, pois já estava tarde e era loucura se embrenhar na mata aquelas horas. Ela insistiu que isso era coisa de doido, mas como sempre, o meu avô não deu ouvidos para ela. Pegou seu jumento e partiu em direção da floresta. Aquela floresta era densa e muito escura, mas ele já estava bem acostumado. Conhecia cada canto daquele lugar, assim como se fosse a palma da sua mão, pois frequentava aquela região desde que era criança. Porém, naquela noite, ele não fazia ideia do perigo que o aguardava naquela mata. Ali naquele meio, de repente, enquanto dava água para seus animais, o meu avô começou a ouvir um barulho estranho que estava vindo do mato. Era como se algo estivesse se aproximando. Ele ouvia galhos se quebrando, folhas se mexendo, uma barulheira que não tinha fim. No início, ele não deu muita importância para aquilo, mas então um detalhe o deixou em alerta. Ele ouviu um certo som, que parecia a mistura de um grunhido de porco, misturado com gemidos de pessoa, e ao mesmo tempo, um latido de cachorro. A coisa mais horrível do mundo. Uma coisa tão bizarra que arrepiou todos seus pelos. Foi então que um bicho enorme e peludo pulou bem na frente dele, tentando atacá-lo. Estava tão escuro aquela noite que meu avô só conseguia enxergar algo negro e grande, graças à lamparina que carregava. Ele não pensou duas vezes. Sacou a faca que sempre levava consigo e começou a lutar contra aquela criatura. Mas aquilo era rápido demais. A minha mãe conta que por mais que ele tentasse acertá-lo, a faca parecia não atingir aquele bicho. Era como se ele não fosse físico, como se não tivesse um corpo real, uma coisa bem estranha. A criatura tentava derrubá-lo, mirando suas pernas. O meu avô, por um milagre, conseguiu se manter em pé. A luta durou minutos intermináveis, e ele já estava bem exausto, quase desistindo. Foi quando trocou a faca de mão, pegou com a mão esquerda e finalmente conseguiu acertar um golpe naquilo. A criatura uivou de dor, soltando um som aterrorizante, e fugiu correndo para a mata. O meu avô, sem perder tempo, montou no seu jumento e saiu dali em disparada para sua casa. Contou tudo o que viu para minha avó, que ficou horrorizada. Mas essa história ficou ainda mais estranha no dia seguinte.
Algumas pessoas, sabendo daquele ocorrido, foram até o rio para procurar vestígios e acharam apenas as pegadas do meu avô na lama, nada da criatura que ele enfrentou. A suspeita? Bom, todos por aquela região acreditavam que ele havia enfrentado um lobisomem. E é aqui que vem o detalhe mais sinistro. O meu avô tinha um certo amigo que de vez em quando batia um papo. Depois daquela noite, o homem apareceu com ferimento de faca no lado do corpo, exatamente onde meu avô havia golpeado aquela criatura. Mas não só isso, o comportamento dele também mudou. Sempre que via meu avô, olhava com raiva, fazia cara feia, essas coisas. Mas meu avô o cumprimentava, mas ele nunca respondia. Sempre estava sério, olhando para o chão. O povo dizia que aquele homem era um lobisomem, que mexia com forças ocultas. E havia sido ele quem atacou meu avô naquela mata, justamente naquela noite. Bom, essa é a história que minha mãe e meu avô sempre me contaram quando eu era mais novo. Deixo aqui para que vocês possam tirar suas próprias conclusões. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.